Olá, alunos. Espero que tenham um bom dia e comecemos com a nossa aula de hoje. Nesta vez, não estudaremos propriamente um tema gramatical novo, senão que poremos em prática alguns dos nossos conhecimentos já adquiridos para dar variedade à nossa maneira de falar e escrever. Então, veremos como transformar orações. Para o anterior, as ferramentas mais importantes que temos são três: as palavras derivadas, as orações dependentes e as orações reduzidas. Por palavras derivadas, devemos, neste caso, entender aquelas palavras que pertencem à mesma esfera semântica de uma primeira palavra, mas que estão em outra forma. Por exemplo, as palavras derivadas de um verbo que podem ser substantivos. Por orações dependentes, devemos entender aquelas cujo sentido está obrigatoriamente relacionado com uma outra oração independente, o que, além disso, é introduzido por uma conjunção normalmente. Por último, como já sabem, as orações reduzidas dividem-se em três tipos: de particípio, infinitivo e gerúndio. Com tais ferramentas, poderemos dar outra forma às nossas orações. Isto para lograrmos tornar as orações mais interessantes e evitarmos a monotonia. O anterior será especialmente útil em termos de redação, para embelezarmos a nossa escrita. Observemos então alguns exemplos extraídos do livro. Então, aqui temos a oração original. E aqui teremos as orações transformadas ou variadas. A primeira diz: é importante sua colaboração. Então, podemos transformá-la de muitas maneiras, mas aqui escolhi duas. Dizer: é importante que você colabore ou é importante você colaborar. Como podem ver, neste caso, transformamos para uma oração dependente. Por quê? Porque é introduzida por uma conjunção, neste caso que, e depois tem o verbo conjugado em subjuntivo. No segundo caso temos: é importante você colaborar. Aqui, como podem ver, é só uma oração, porém, neste caso estamos a usar uma oração reduzida. Por quê? Porque estamos a usar o infinitivo conjugado, o infinitivo pessoal, para substituir isto. Aqui temos outro exemplo. A oração original diz: teme-se a repetição do fato. E como podem ver, a transformamos para 4 outras orações. Porém, vocês podem transformá-la como quiserem, não há limites. Então, a primeira transformação diz: teme-se que o fato seja repetido. Como podem ver aqui, a palavra repetição, que é aqui um substantivo, passa para um particípio de uma voz passiva, como pode ser visto, e também há uma oração dependente. No segundo exemplo diz: teme-se que se repita o fato. Mesmo caso, oração dependente. Porém aqui, a voz passiva cria-se como o uso do pronome se, o pronome reflexivo. Depois, no terceiro exemplo temos: teme-se de alguém repetir o fato. Neste caso, outra vez, estamos a utilizar o infinitivo pessoal, o infinitivo conjugado. E, por último, nesta última oração, mudamos a ordem das palavras e o verbo temer fica ao último, enquanto que a palavra repetição fica primeiro. Como último exemplo, temos a oração: só lhes peço uma coisa, o meu sossego. Neste caso, nas transformações, quis apresentar diferentes tipos. Então,
No primeiro caso, o único que fazemos é usar um sinônimo. Dizemos: só lhes peço uma coisa, a minha tranquilidade. Então, neste caso, estamos usando tranquilidade como sinônimo de sossego. Isto é útil quando não queremos repetir as mesmas palavras quando estamos a escrever ou ainda a falar. Depois, temos esta outra opção que diz: peço-lhes só que me deixem sossegar. Aqui fazemos duas coisas. Mudamos a ordem das palavras e introduzimos uma oração dependente. Se tiverem alguma dúvida ao respeito, podem escrevê-la nos comentários embaixo deste vídeo. Depois disso, agradeço a sua atenção e até breve.